Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? O ouvinte solta a voz. Olá, galera. Tudo bem? É o Neto aqui de São Paulo, do NetoCast. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Galera, é o seguinte, estou criando um novo bloco aqui no NetoCast chamado Ouvinte Solta a Voz. Neste bloco, eu irei criar um podcast e disponibilizar os áudios deixados aqui no grupo, onde farei comentários sobre vários temas do cotidiano e vocês poderão interagir por áudio caso queiram, tá bom? Para implementar essa ideia aí é bem simples. Quem quiser deixar um áudio aqui no grupo, basta dizer o nome e a cidade para que não haja confusão nas vozes e sequência da conversa. No caso de áudio consecutivo da mesma pessoa, só é necessário se identificar no primeiro áudio, tá ok? As regras são simples aqui, ou seja, as mesmas do grupo. Sem palavras de baixo calão ou ofensivas e respeitar a opinião dos membros do grupo, podendo discordar de maneira construtiva. Bom, eu fecharei o bloco toda sexta-feira e lançarei no NetoCast no sábado ou na segunda. Espero que gostem da ideia e participem. Abraços a todos. Boa noite, pessoal. Aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Hoje, dia 29 de agosto, segunda-feira, 18 horas e 27 minutos. Vamos dar início aí ao ouvinte solta a voz dessa semana, tá ok? Podem deixar seus comentários aí. Hoje o dia para mim foi meio atribulado, não consegui verificar os temas que existem na internet aí para lançar aqui para vocês. Mas fiquem à vontade para discutir os temas, lançar ideias, igual nós estamos fazendo em todas as semanas aí. E é isso aí, vamos ver se encerramos, como sempre, o ouvinte solta a voz na sexta-feira, lá para umas 15 horas. E é isso. De resto, continua o bate-papo, continua as postagens bacanas aí que a gente costuma trocar. E é isso aí, tá ok? Um abraço a todos. Olá, Neto. Olá, ouvintes do NetoCast. Aqui Marcos Bianchi, do estado do Espírito Santo. Hoje eu quero soltar a voz referente à economia de combustível nos nossos veículos. Existe carro mais econômico que outro? Existe. Isso por causa dos modelos dos motores. Carro com cilindrada maior consome mais automaticamente. Mas não é só isso, né? Você às vezes precisa de um carro que te dê bom desempenho. E se você comprar um carro com baixa cilindrada, não tem bom desempenho. E aí, se você quiser fazer um bom desempenho com esse carro, você vai gastar também combustível, como se gastasse num carro de uma cilindrada maior. Por exemplo, não adianta um camarada que tem um carro 1.8 querer diminuir custos, né, com combustível e comprar um carro 1.0. Não vai diminuir muito não, porque vai querer ter o mesmo rendimento e 1.0 anda muito pouco. Então não compensa. O que devemos pensar na hora de reduzir custo em combustível? Você não consegue economizar, mas o que você consegue fazer é gastar o estritamente necessário.
Aí entra uma série de fatores, né? A condição do motor, dos filtros, né, de combustível, de ar do motor, a calibração correta dos pneus, e isso influencia também no consumo, né? A qualidade do combustível, se você liga o ar ou não liga, também isso influencia, né? Também você andar com o carro acima da capacidade de peso vai gastar mais combustível. A condição da estrada que você anda também influencia. Se você quer saber se você está realmente gastando o estritamente necessário, né, existe uma ferramenta muito boa para isso, que é o painel de bordo, né, o famoso computador de bordo. Se você seleciona a opção de consumo instantâneo, você pode notar que quanto mais você acelera, é que mais consome. E às vezes você está numa velocidade, né, e você levanta o pé do pedal do acelerador e o carro continua com o mesmo rendimento, mesma velocidade, e o computador de bordo te mostra que o consumo está sendo reduzido. Então essa é uma ferramenta que eu recomendo, né? É essencial para se economizar combustível. Agora, você comprar só um carro 1.0 e achar que vai economizar é pouco provável. Eu sou Marcos Bianchi e deixo um abraço para todos os ouvintes. Olá pessoal, aqui é o Neto do NetoCast. Excelente matéria aí, excelente tema, viu, Marcos Bianchi? Só agregando também aí, esse é o grande dilema da indústria automobilística hoje, é justamente com relação ao desempenho dos motores, né? Nós estamos vendo aí que os grandes motores vêm perdendo um certo espaço, principalmente no que diz ao trânsito urbano, porque estão substituindo os motores de 2.0, 1.8 por motores 1.0 turbo, né? Eu acho uma grande incoerência no sentido de consumo de combustível, porque nós vemos motores 1.0 turbo, às vezes 16 válvulas, onde entregam um alto índice de combustão em decorrência do número de 16 válvulas, né? Ou seja, o combustível tem uma taxa de queima muito alta no momento da injeção e da explosão, e ao mesmo tempo pouco torque, né? Em decorrência da potência do motor em si. Ou seja, você tem explosão, pouco torque, o que numa dirigibilidade mais acirrada, ou vamos dizer assim, mais arrojada, mais veloz inclusive, vai impactar talvez numa grande queima de combustível e até num desperdício de combustível. Outro fato, além dos elementos que você já colocou aí no seu texto, eu também considero também a maneira de pilotar, né? A maneira do motorista dirigir, do condutor dirigir, que também a mudança de marcha correta, o tempo correto de realizar a mudança de marcha, não as velhas esticadas, né? O pessoal não entende que cada semáforo que a pessoa sai aceleradíssimo para realmente na próxima esquina ter que frear, que aqui em São Paulo e nas grandes capitais é o que acontece. A pessoa sai com grande aceleração para andar a 100 metros e ter que reduzir. Desperdício de combustível. Então, a maneira de pilotar também eu acho bem diretamente relacionada com isso aí. A injeção eletrônica, né, no começo da década de 90, aí, com o fim do carburador, né, ajudou bastante nesse sentido com relação à injeção controlada do combustível, onde você não controla mais pelo acelerador o volume de combustível que é injetado. Então, eu achei bem interessante esses aspectos que você disse também com relação aos filtros, pneu, calibragem, peso, mas eu entendo também que desempenho com um motor de alta queima, com pouco torque, realmente é difícil. Você consegue uma economia na cidade, mas na hora que você vai
para a estrada, se você tiver que acelerar muito numa ultrapassagem, você realmente vai ter um gasto de combustível, porque você vai precisar exigir muito mais de um motor de baixo torque e injetando muito mais combustível para que a explosão atinja o objetivo almejado, né? Mas é isso. Se o pessoal aí, eu no meu caso aqui, eu já aboli o carro há um certo tempo. Aqui no trânsito de São Paulo eu vi que é uma coisa inútil, mas me utilizo muito de Uber, me utilizo muito de táxi, essas coisas, às vezes locação de carro quando necessário, mas eu entendo dessa forma aí. Então o pessoal que está recentemente com o carro poderia dar uma opinião aí. Eduardo Marques também, que entende bastante aí de automóvel, pode também nos dar um auxílio aí. E é isso, um abraço a todos. Olá, aqui quem fala é Edu de São Paulo, diretamente do NetoCast. Bom, esse tema de consumo de combustível, ele é rico em detalhes, né? Como foi bem falado aí pelo Marcos e pelo Neto, nós temos diversos tipos de motorização, diversos tipos de câmbio que fazem a gente também ter mais autonomia. Por exemplo, o câmbio CVT ele é chamado como um câmbio que gira o motor em baixa rotação e força menos, e com isso o consumo de combustível é menor. Então nós temos uma série de fatores aí, como já foi bem falado, que agregam, né, tanto no consumo como baixo consumo de combustível. É claro que as empresas, né, vêm pensando como fazer para reduzir o consumo médio de combustível dentro de uma cidade com trânsito, uma cidade parada praticamente. Aí vem a questão do motor 1.4 turbo. A questão do motor 1.4 turbo não é que o motor ele é mais econômico, é porque enquanto o carro estiver trabalhando em baixa rotação, ele funciona como se fosse um carro 1.4. Mas se você acelerar ele e ultrapassar os 3.000 giros, ele vai consumir como um carro 1.8. Essa é uma realidade. Então nós temos que conhecer o equipamento que nós temos em mãos. Acho que este é a grande sacada da relação consumo, né? E o custo-benefício. Então não adianta nada eu ter um carro 1.4 turbo e sair acelerando ele em alta rotação sem propósito algum, só para ter uma arrancada. Ele vai gastar como um carro 1.8, possivelmente. Da mesma forma, a gente falar de um carro 1.0 é mais econômico de um carro 1.8. Isso para mim hoje é um mito, até mesmo porque ele tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, a vantagem de um carro 1.0 no trânsito de uma capital é que ele trabalha sempre em baixa rotação e menos combustível no motor. Então ele vai economizar. É um carro que exige menos em baixa rotação. Diferente de um carro 1.8 no trânsito. Por quê? Para fazer o motor girar, ele trabalha com mais combustível no motor. Então esse é o primeiro ponto. Mas da mesma forma tem a desvantagem de um carro 1.0 na estrada, que você vai ter que acelerar mais para que a autonomia dele melhore no desempenho, né? O desempenho em alta rodovia. E aí o diferencial vem nos motores um pouquinho mais potentes, né? Onde você acelera menos para andar mais do que um carro menos potente. E aí onde fica 1.4 turbo? Porque aí ele não é nem um carro econômico ele é um carro econômico em baixa rotação e é um carro gastão em alta rotação. Então aí é a dosagem, porque numa estrada com subidas elevadas, você vai ter que acelerar mais, ele vai puxar mais, vai abrir o turbo, então ele vai ter um consumo maior. Então é lógico que influencia o tipo do motor, mas não é o fator determinante que vai resolver a relação custo-benefício e consumo. Então, a dica que dou aqui, não me estendendo muito, é: quem faz o consumo é você. Saiba as condições
que te levam a economizar o combustível. Um carro com trânsito, não tem o que se fazer. É lógico que aí a vantagem, se você tem um carro para andar no dia a dia de São Paulo, de segunda a sexta com trânsito, é mais vantajoso sim. Se você tem a possibilidade de ter 2 carros, um para o trabalho do dia a dia e outro para passeio, eu acho que vale muito a pena. Agora, se você não tem essa condição, então procure aquele melhor benefício. Talvez seja assim 1.4 para custo dentro da cidade, menor custo de combustível, e na estrada saber andar com ele. Acho que essa é a dica. Uma boa noite a todos aí dos ouvintes NetoCast. E obrigado, um abração. Olá, Neto. Olá, ouvinte do NetoCast. Aqui Marcos Bianchi do Estado do Espírito Santo. Muito boa essa colocação do Eduardo Marques, né? Bate com a experiência que eu tenho com veículos. Eu já tive vários carros 1.0 e há 2 anos eu adquiri 1.4. O consumo do 1.4 é o mesmo do carro 1.0. Mas por quê? Porque eu conheço o carro que tenho, né? E sigo todas essas recomendações, né, de andar sempre em dia com a manutenção, e principalmente de ser guiado pelo computador de bordo na questão de acelerar, né? Eu seleciono a opção consumo instantâneo e essa opção me fala o consumo que eu estou fazendo de litros por quilômetros. E é aí que a gente educa o pé, né, na hora de acelerar. Então, muito boa essa sua colocação, viu? Valeu mesmo. Um abraço, galera. Aqui é o Neto de São Paulo, Eduardo Marques. Muito legal, rapaz. Valeu mesmo. Esclarecedor mesmo, esclarecedora a sua opinião aí. Que realmente passou até batida a questão do motor 1.4, que é o que você disse mesmo. Esperemos que seja o intermediário aí, né, da indústria, e seja pelo menos o coringa da indústria automobilística para chegar nessa equação aí de relação potência-consumo de combustível. Mas valeu mesmo pela participação, e sempre que tiver alguma opinião, não só sobre esses temas aí, fique à vontade, viu? Um abração. Oi! Oi! Quem é? Quem é? Quem é? Boa noite, meus amigos, tudo bem? Isso aqui é um pequeno trecho de um vídeo que eu fiz do meu local de trabalho aqui próximo aqui da Consolação, na Rua Maria Antônia, aqui em São Paulo. Fica praticamente a uns 50 metros da Avenida da Consolação, né? Eu posso dizer que o ouvinte solta a voz hoje o pau tá comendo, entendeu? Tá comendo feio aqui, tá? Nesse exato momento, umas 15 para as 10 já ficou mais tranquilo, na verdade, né? Mas até então, uns 45 minutos, como vocês podem ver no vídeo aí, como diz a minha terra, o mameleiro hoje comeu, entendeu? É uma pena, né? Porque na verdade você vê um bando de jovens aí, não enxergam uma realidade nua e crua, entendeu? Nós sabemos tudo bem que a forma como foi feito todo esse impeachment e tudo mais, não tem suas manobras e tudo mais, né?
Mas foi necessário, entendeu? Porque da forma que estava, e se ela ficasse, isso aqui ia ser um caos, uma Venezuela, né? Mas enfim, é só para vocês verem um trechinho aqui. Na verdade eu fui salvo pelo gongo, né? Porque eu tava voltando pro trabalho, foi só eu entrar, o tempo fechou, entendeu? E como vocês podem ver, as bombas de efeito moral aí pesada, entendeu? Uma porra dessa estoura no pé de alguém próximo de você, já foi tudo embora, né? Ouvido e tudo mais, né? Mas enfim, vamos ver se isso melhora e bola pra frente aí. Um abraço a todos aí. É o Neto aqui, continuando aí, Anderson. Realmente, cara, não adianta. Foi necessário seguir o restrito procedimento legal previsto na Constituição. Porém, os senadores deram uma pisada de bola terrível, né? Pegaram lá e descumpriram a Constituição, porque ao destituir a presidente, a Constituição prevê que a pena é aplicada, né? Não tem como, não tem essa de perder ou não a elegibilidade, né? No caso, ela deveria ser proibida de exercer os cargos públicos e não função, né? Durante 8 anos. É a mesma coisa que você condenar um assassino e não aplicar a pena para ele. Falar, você matou, você está condenado, mas ao mesmo tempo você não aplica a pena. Então é uma incoerência. Os caras atropelaram a Constituição, a lei seca da Constituição, porque esse tipo de interpretação jamais poderia ter sido dado dentro de um procedimento de impeachment, alterando praticamente o texto legal, abrindo brechas terríveis aí com relação a futuros processos, mencionado inclusive o do Eduardo Cunha, né, que também poderá utilizar-se dessa brecha que os senadores abriram. Foi uma atrapalhada jurídica, um confronto à Constituição. Isso aí foi totalmente fora da casinha. Agora vamos aguardar, né? Pelo menos agora nós não temos mais um governo interino, e sim um governo definitivo, mesmo que por 2 anos e 4 meses. Mas eu creio que por sair um pouco dessa linha socialista bolivariana aí, ou de populismo, vai ter problemas aí, com certeza, com as medidas duras que serão necessárias para corrigir aí os altos gastos do governo e o assistencialismo desfreado, que populista também, né? Que tivemos durante quase 13 anos aí. Mas é isso. Agora eu acho que o mercado internacional reagirá de outra forma. E vamos que vamos. Agora é trabalhar. E quanto aos tumultos aí, meu amigo, é aquilo que eu digo. Só tá tumultuando quem não tem que tem que trabalhar amanhã, né, meu irmão? É isso. É a solução, é a forma dos vermelhos aí sempre reagirem. Os coxinhas, vamos dizer assim, fomos pra rua aos domingos, em paz, todo mundo bem, com crianças, pessoas de idade, e chegamos lá. Agora, deixe eles aí. Só que a questão é que agora, meu amigo, podem ser considerados atos atentatórios, aí, até terroristas, né? Mas é isso. Vamos que vamos. Abraço. Olá, Cassius. É o Alexandre aqui, de São Paulo. Agora há pouco fiquei retido no trânsito, por quase 1 hora, tentando sair da Alameda Franca e me dirigir ao bairro do Paraíso. E acabei por desistir desse último compromisso e rumei para casa. O atraso se deu por conta do bloqueio na Avenida Paulista para mais uma carga de protestos. Eu vi a força militar no aguardo de ordens, e motores fechando os outros para diminuir o seu atraso, e eu fechei o espetáculo e consegui rodar com esses carros enormes numa calçada para ganhar tempo. Achei um desaforo querer me cortar usando esse artifício e pus o carro à frente dele. Hoje, na hora do almoço, vi pessoas questionando o novo presidente, a ação do Senado ontem, e vociferando contra a destituída Dilma Rousseff, né? E aqui de casa, os helicópteros voando, isso nunca é bom. Caraca, as pessoas estão com ódio. Será que vale a pena focar no problema e não pensar numa solução? O que há na mente das pessoas que estão atacando a sociedade nesse momento, fechando ruas, destruindo patrimônios? Qual é o conceito de justiça? Qual é a ideologia? Foram esses os meus pensamentos enquanto guiava, né? Aí no caminho me lembrei de um fato ocorrido no mundo da música que talvez seja válido contar. E eu farei em seguida. Eis uma história que pouquíssimos conhecem e foi extraída dos registros da vida para quem sabe melhorar a consciência de quem a ouvir por aí. Refere-se a 2 dos 3 tenores que cantaram o mundo cantando juntos.
Mesmo quem nunca visitou Espanha conhece a rivalidade existente entre catalães e madrilenos, dado que os catalães lutam pela autonomia numa Espanha dominada por Madrid. Pois bem, Plácido Domingo é madrileno e José Carreiras é catalão. Devido a questões políticas, em 1984, Carreiras e Domingo tornaram-se inimigos. Sempre foram muito solicitados em todo o mundo, ambos faziam questão de exigir nos seus contratos que só atuariam em determinado espetáculo se seu adversário não fosse convidado. Em 1987, apareceu a Carreiras, um inimigo muito mais implacável que o seu rival Plácido Domingo. Ele foi surpreendido por um diagnóstico terrível, a leucemia. A sua luta contra aquele mal foi muito difícil, tendo-se submetido a diversos tratamentos, a um transplante de medula óssea, além de uma mudança de sangue que o obrigava a viajar mensalmente até os Estados Unidos. Nestas circunstâncias, não poderia trabalhar e, apesar de possuir uma fortuna razoável, os elevadíssimos custos das viagens e dos tratamentos dilapidaram suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras, teve conhecimento da existência de uma fundação em Madrid, cuja finalidade era apoiar o tratamento de doentes de leucemia. Graças ao apoio da Fundação Formosa, Carreiras venceu a doença e voltou a cantar e, com isso, voltou a receber os altos cachês que merecia. Resolveu-se associar-se à fundação. Foi ao ler os estatutos da entidade onde descobriu que o seu fundador, maior colaborador e presidente era Plácido Domingo. Depressa soube que Domingo tinha criado a fundação para ajudá-lo e que se tinha mantido no completo anonimato para que ele, Carreiras, não se sentisse humilhado ao aceitar o auxílio do seu inimigo. Mas o mais comovente e o mais importante nessa história foi o encontro de ambos surpreendendo Plácido Domingo num dos seus concertos em Madrid. Carreiras interrompeu a atuação deste, subindo ao palco e humildemente ajoelhou-se aos seus pés, pediu-lhe desculpas e agradeceu-lhe publicamente. Plácido ajudou-lhe a levantar-se e, com um forte abraço, selar o início de uma grande e bela amizade. Mais tarde, um jornalista perguntou a Plácido Domingo por que criar a Fundação Formosa, num gesto que, além de ajudar um inimigo, ajudava também o único artista que poderia fazer-lhe concorrência. A sua resposta foi curta e definitiva, porque uma voz como aquela não poderia perder-se. Bom dia a todos. Hoje, assim que eu ouvi os áudios do Alexandre, sobre o comportamento dos seres humanos, liguei à TV e me surpreendi com a nossa querida atriz Irene Ravache sendo entrevistada no canal SIC sobre a peça que vai estrear no dia 22 de outubro em Lisboa. Gravei uma parte da entrevista, onde ela relata o resumo da peça. Espero que vocês consigam ouvir, porque o tema é sobre o nosso comportamento. Abraços a todos e um final de semana abençoado. Príncipes e reis de outros países também. Claro, no exílio, durante a guerra, quando se dá a Segunda Guerra Mundial, os reis exilados, portanto, dos países ocupados por Hitler, foram viver para aquela zona de Cascais e do Estoril. Cascais e Estoril, sim, é uma zona carregada de história. Sim, isso me agrada muito. E que história é esta que nos vem contar desta vez, 12 anos depois? Olha, pois imagine você o seguinte, eu faço uma psicóloga e estou na minha, eu atendo na minha casa. Tenho um filho, esse filho, ele tem uma deficiência, ele é portador de autismo, e eu digo para ele, olha, eu vou trabalhar um pouco até mais tarde, porque eu vou receber alguém. E recebo um homem que eu acho que ele, não sei porque eu acho que ele deve trabalhar no governo, pela forma dele falar. Mas ele diz que não, e ele tem um problema, ele está muito angustiado, e ele começa a falar, até que em dado momento, eu pergunto o nome dele, ele diz, pode me chamar de D. Eu digo, você não quer me dizer seu nome? Ele fala, você não vai acreditar. Eu falei, tente, por favor. Ele diz, eu sou Deus. Então, Deus vai ao psicólogo. Neste caso, à psicóloga. Qual é o problema de Deus? Depressão. Enorme. Por quê? Porque a sua maior obra não deu certo. A maior obra é o homem? Sim.
Ele O homem, a diz, mulher, a humanidade. Sim, a humanidade. Ele diz, eu arranco os cabelos todos os dias quando eu penso, porque eu não parei no 5º dia. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu criei o homem? Portanto, por muito divertida que seja a história, é para pensar. É uma peça que leva, é uma peça que proporciona ao espectador se divertir, apesar de nós não fazermos graça. A situação é que é engraçada. É inusitada. Sim, você pergunta qual a sua idade, ele diz 5.725. É engraçado, né? Você vai se divertir, você vai se questionar, independente da sua religião. Pode até não ter religião, mas você vai se questionar. A Irene acredita em Deus. Eu acredito que existe uma coisa muito superior a nós. Contudo, não tem carne, não tem nervo, não tem textura. Não, e não tem a beleza do Ricardo. Ou do Dan Stubach. Ou do Dan Stubach. Já é o segundo Deus. Sim, o meu segundo Deus. Fizemos esse espetáculo durante um ano em São Paulo, Rio, muito sucesso, com algumas cidades brasileiras. Após isso, eu fui fazer a novela Além do Tempo e também tinha outros compromissos já agendados. E eu sempre quis levar esse espetáculo para 2 lugares, para Porto Alegre, que é a cidade mais ao sul do Brasil, e queria trazê-lo para Portugal. Mas assim que li o texto e conversei com as produtoras, falei, olha, é um espetáculo para nós levarmos em Porto Alegre e a Portugal. Porque eu acredito que os portugueses gostam dessa mistura de comédia, algo que dá para você refletir, se enternecer. Eu acho que vocês recebem muito bem esse tipo de texto. E os gaúchos também. Os gaúchos são os do Rio Grande do Sul. Mas para quem acredita numa força superior, para quem acredita em Deus, chamemos essa força de Deus, como é que é trabalhar, lidar, ainda que representando, através da personagem da psicóloga, com Deus? Olha, Goxa, você sabe que foi tão bom, porque... Aliás, quis representar isto quando leu, não foi? Quis. Apaixonou-se que me apaixonei. Primeiro porque sou apaixonada por terapia. Fiz durante muitos anos terapia, fiquei chocada quando a minha terapeuta disse, vou lhe preparar, você vai ter alta. Eu falei, por que você vai fazer isso comigo? Por quê? O que foi que eu lhe fiz, não é? Mas por que precisou de fazer terapia? Por muitos questionamentos, problemas. Quando você esbarra em problemas que aparentemente são insolúveis, ou pelo menos você não tem instrumentos para resolvê-los, e quando a angústia chega até aqui e ela já está indo para fora. Olá pessoal, é o Neto do NetoCast aqui de São Paulo. Muito legal mesmo, Maria Helena. Show de bola, essa peça aí pelo jeito deve ser bem bacana mesmo, né? E é essa situação que o Alexandre aí postou, Alexandre Siuf, vai de encontro mesmo, né? Imagina uma terapeuta fazendo terapia para Deus, né? Imagina só Deus se consultando com uma terapeuta, deve ser muito bacana mesmo, né? Mas é isso, vamos deixando aí, porque hoje às 15 horas, lá pelas 15 horas, vamos ver se a gente encerra o Ouvinte Solta a Voz essa semana. Obrigado a todos aí. Vamos tocar o barco aí, vamos ver se a gente consegue mais alguns temas nessa sexta-feira. Um abraço. É o Neto novamente, aqui de São Paulo. Silf, realmente, né, baseado no que a Maria Helena colocou aí dessa peça, analisando de uma maneira mais subjetiva e até humanitária mesmo, sempre vão existir soluções para os conflitos, né? Seja de uma forma ou de outra, os conflitos da humanidade sempre vão ter uma solução. Não é possível que existam conflitos que durem ad eterno, né? Não é possível, não tem condições. E é isso, meu amigo. Um abraço. Castanhas, aqui é o Alexandre aqui de São Paulo. Então aqui folheando aqui a internet, né, vi essa matéria aí, né, o Charles
querendo arrumar confusão, né, meu? Pô, meu, já tomaram aquela sapecada um tempo atrás. Agora acabou de acontecer um terremoto aqui na Itália há poucos dias e os caras fazem uma brincadeira desse nível, né? Lasanha com corpos, né? Molho penne e outras cocitas mais, né? Os caras, porra, uma hora vão tomar outro atentado e vão pousar de coitados, né? Brincadeira tem limite. Pessoal, aqui é o Neto do NetoCast, boa tarde. Hoje é dia 2 de setembro, sexta-feira, são 15 horas e 10 minutos. Eu estou dando fim aí ao ouvinte solta a voz dessa semana. Vou, assim que eu editar e fizer a compilação dos áudios, eu vou disponibilizar aí entre sábado ou, na pior das hipóteses, na segunda, igual eu sempre venho fazendo. E as postagens seguem normalmente, conforme toda semana a gente vem fazendo. Podem mandar áudios, podem mandar suas postagens normalmente. A interação no grupo, que é sempre muito boa, continua também. E é isso. Um abraço a todos. Muito obrigado. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!